centímetros a espessura. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. 15 centímetros a espessura da parede, e dentro da parede, né, aqui dentro, eu vou estar representando a minha janela. Aí, aquilo que a gente falou lá sobre quando eu interrompo um corte, né, para eu não mostrar o desenho todo. Então, essa linha tracejada e pontilhada, eu estou dizendo que eu estou cortando esse trecho aqui, só que continua. Eu não vou mostrar tudo, eu vou mostrar essa parte. Eu venho para o meio, abaixo, eu vou estar mostrando aqui, ó. Isso aqui, esses detalhes, no caso, isso aqui são os perfis que compõem essa janela. Porque nesse caso a gente tem que mostrar esse detalhe para quem for estar utilizando esse tipo de esquadria. Então, tem vários detalhes de vários perfis. Isso aqui é específico para a empresa que eu trabalho. E se a gente vier aqui, ó, cotar, esse perfil tem 60 milímetros, o tamanho dele. Aqui está mostrando 150 milímetros da parede, o capiaço, aqui a vista externa e aqui é dentro de casa, o que a pessoa vai estar vendo. Aqui dentro, esse azulzinho aqui é a representação do vidro. E aqui os perfis que compõem a janela. Como é o meio dessa janela? O encontro de uma parte de um perfil com o outro. Aí, para unir uma janela com a outra, a gente chama isso de coluna de junção. Então, para fazer entre uma janela e outra, eu estou colocando esse tubo de junção aqui, unindo uma janela na outra. E assim sucessivamente até chegar ao fim. Então, nesse caso aqui, a gente não está reduzindo a escala. Nesse caso aqui, quando eu for imprimir isso aqui, eu vou ampliar a escala. Eu vou colocar numa escala maior. Deixa eu mostrar aqui para vocês no layout, no detalhe. Tá representando maior, não no tamanho pequeno, porque se eu colocasse 60 milímetros, ninguém ia ver. Então, eu amplio a minha escala para poder representar. E aqui vem todos os detalhes que compõem a janela, tanto na largura e aqui na altura. Eu vendo a janela, deixa eu botar aqui, não. Eu vendo aqui a janela, na altura, o corte 15 e o corte 14. A mesma coisa, eu estou vendo aqui o corte da espessura da parede, o que é que eu preciso colocar para eu poder instalar. Isso é bem específico para a parte da instalação. E aqui estou vendo o perfil aí, todos os perfis, imagina se isso aqui tudo fosse linhas soltas, ia ser muito difícil da gente trabalhar. Então, todos esses perfis, a gente transforma eles em bloco, porque aí eu posso mover e vem o desenho todo. Então, tudo aqui, ó, esse parafuso é um bloco, esse perfil é um bloco, cada componentezinho desse aqui é um bloco, para poder a gente ter mais facilidade em manusear os desenhos. Certo, pessoal? Então, isso foi o que a gente ficou mostrar a vocês na passada. Então, é importante a gente das escalas, né, que a gente utiliza, no caso, para maior ou para menor, e a representação. Um exemplo aqui da representação de um detalhe de esquadria. Quando a gente está vendo na planta de
arquitetura, a gente não vai ver esses detalhes aqui. Eu vou ver só a parede e duas linhas representando. Mas a partir do momento que eu tenho que fazer o detalhe da esquadria, eu tenho que colocar toda essa parte de componentes, porque para a parte de instalação isso aqui é muito importante. Então, se vocês se depararem aí com projeto nesse nível, né? Quando chegar na parte na obra, na parte da instalação de esquadrias, é comum ter esse tipo de detalhe. É comum você receber e manusear essas informações, até para você saber onde vai estar cada janela. Geralmente, a gente passa isso para a obra, para o pessoal da obra da gente instalar, e para o engenheiro também, para o engenheiro que está na obra, ele acompanhar o processo. Saber de qual tipologia, né, está falando, qual é a fachada que a obra vai estar trabalhando, se vai ser fachada norte, qual é a janela que compõe aquela fachada. Então, se vocês, de repente, se depararem, né, dentro de uma obra com essas informações de esquadrias, são esses tipos de detalhes que vocês vão receber, a informação bem minuciosa do que do que compõe a janela. No caso, a gente faz o corte do jeito que a gente faz um corte para a gente mostrar a fachada de uma casa, a gente também faz o corte para mostrar os detalhes que compõem uma esquadria. Isso tanto para a janela, para a porta, para a fachada. Então, cada detalhe vai ser de acordo com a tipologia que foi usada. Nesse caso aqui, eu estou mostrando para vocês as tipologias de janelas de correr. Mas nessa obra, a gente tem várias tipologias e vários tipos de janela. Aqui, janela de correr. Aqui é uma janela fixa. Aqui, ó, nesse caso, são venezianas. Aqui, ó, mesmo detalhezinho da espessura da parede, só que nesse caso a gente está trabalhando com o elemento veneziana, tem um espaçamento entre os vãos para ventilação. Então, tem várias tipologias, janelas, aqui é uma janela de correr com peitoril fixo, então tem de correr aqui embaixo, e aqui está mostrando tudo o que a gente está compondo a janela, certo? Então, para essa parte do que ficou faltando na aula passada a gente mostrar, foi isso. Vamos dar continuidade à próxima aula, ok? Alguma dúvida? Não, professora. Tem uma pergunta aí, Vanessa. Eu respondi, mas aí se tu quiser acrescentar alguma coisa no chat, dá uma olhadinha. Deixa eu ver aqui. Sim, é isso mesmo. A gente muda a escala no projeto, como também, como a Natália falou, no momento da impressão. Eu já posso pré-configurar. Nesse caso aqui, a gente está colocando tudo para sair num papel A3. Então, está tudo configurado para o tamanho que dê um papel A3. Todos os detalhes para colocar no tamanho. Medidas. Essa aqui, ó, ela tem uma virada de ângulo de 90 graus. Então, eu estou representando aqui uma perspectiva isométrica, né? Assim, e estou mostrando aqui no detalhe como eu faço essa junção entre um elemento e o outro. E o que eu interrompo, eu coloco só o trecho que eu quero mostrar, para não ter que mostrar o desenho todo.
Beleza? Vamos avançar. Aí, se depois alguém tiver mais alguma dúvida específica, pode me perguntar, que aí, se eu souber, eu explico com mais profundidade esse assunto de esquadria, detalhamento de esquadrias, tá bom? Deixa eu interromper essa aqui. Deixa eu botar outra aula. Ó, aí, dando continuidade, a gente vai voltar um pouquinho no que a gente viu lá no começo das aulas, a parte dos layers. Como semana passada a gente viu aquela parte de desenho técnico, né, mais de normas, a gente pensou em voltar um pouquinho nessa parte aqui e até mostrar para vocês com mais precisão essa parte dos layers e como a gente pode estar como isso pode estar ajudando a gente a desenvolver os projetos. Aí, como a gente falou lá, né, os layers, a gente tem, na primeira aula a gente falou isso, os layers, né, a gente atribui cores para poder a gente estar criando camadas para facilitar a nossa organização e as informações do nosso projeto. Então, quando a gente coloca aqui a cor, né, serve para atribuir a cor ao layer e isso vai ser um norte para a gente saber o que é que a gente vai estar querendo representar, né? A cor atribuída ao line type, a espessura da linha é o line 8, current vai estar determinando o layer que vai estar ativo, eu vou estar tornando visível ou invisível esse layer, o freezer congela e descongela um layer e o look trava ou destrava. Então, pra gente, eu vou abrir no CAD para mostrar melhor para vocês como é que isso funciona, certo? Eu fiz aqui um detalhe de para mostrar para vocês. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui é o quadro de penas, né, que é aquilo que a gente relaciona. O que está aqui nesse quadro de penas é o que vai estar no layer. Deixa eu botar lá no CAD. De 1/4, certo? Aí o que eu quero mostrar para vocês. Vamos lá. Aqui no CAD, em layers, eu já criei os meus layers, que como é que eu vou relembrar? Então aqui, ó, novo layer, e eu vou criar o layer que eu quero trabalhar. No caso aqui, ó, eu criei, escrevo aqui, né, o nome do layer, eu coloquei vermelho para ser o layer de paredes. A linha é contínua e a espessura de 0,5. Então, quando eu clico nele aqui, ó, ele abre
aqui, parede, já escolho a cor, certo? Da linha contínua. É só dar um clique em cima. E a espessura. Então, eu fiz isso com cada layer desse que eu criei. Aí eu criei um layer para parede, eu criei um layer para portas, eu criei um layer de projeção, criei um layer de texto. Criei um layer de cota. Não tem uma espessura mais usada. Cada espessura vai variar de acordo com a espessura da linha que eu quiser estar trabalhando. Exatamente. Então, a parede eu quero que ela tenha uma espessura mais grossa. Então, eu vou colocar uma espessura maior. A parte da janela vai ser uma espessura menor. A parte da cota, não preciso ter uma expressão, uma linha grossa, eu boto uma linha mais fina. Para a parte dos textos também. Então, eu vou montando de acordo com a minha representação. Vê o que eu coloquei aqui, ó. Projeção, a espessura de 0,25. Textos também. A janela, um pouquinho mais espessa. Os móveis, botei um layer 0,9 aqui nos móveis, a espessura da linha. Então, eu vou montar aqui com vocês para a gente ir vendo essas diferenças. Então, isso aqui é o passo a passo da gente montar todo o esqueminha das espessuras da linha e tipo da linha. Projeção, aqui, ó, tipo da linha, ela tracejada. Então, se eu quisesse colocar um layer como naquele projeto que eu mostrei lá a vocês, eu vim aqui, ó, para colocar a linha tracejada, eu venho aqui procurar e escolho o tipo da linha que eu quero. Pontilhada e tracejada. Certo? Pronto. Então, criado todos os meus layers, então aqui todos eles criados, né? Eu vou fechar aqui. Aí vamos construir. Aí, quando eu for construir a linha, eu vou vir aqui em Line, certo? E aqui, ó, na barra do layer, eu vou vir aqui e vou escolher o meu layer parede. Eu vou reproduzir esse mesmo desenho que está aqui agora. Eu vou vir aqui, ó, 3,30. Vou botar 4,30. 3,30. Tudo com line aqui, certo? Aí eu vou vir agora, dar um offset para fora. 15. A fillet para fechar. Aí, tá aqui minhas paredes prontas. Eu vou abrir logo meus vãos de janela. Então, eu vou vir aqui, janela e a porta. Eu vou usar o trim. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou inserir o bloco da minha porta, que eu já tenho aqui. Professora?
Sala. Aí, ó. Essa porta já está configuradinha do jeito que eu quero. Ela tá LED porta verde aqui e a projeção magenta, certo? Vou colocar minha portinha aqui no lugar. Eu posso fazer aqui a minha janela. Eu posso inserir um bloco também, ou eu posso construir minha janela. Eu vou construir para vocês verem aqui. Ó. Então, eu vou mudar aqui para o meu layer de janela. Quando eu mudo para o meu layer, quando eu vier desenhar, ó, ele já vai estar na cor que eu quero. Então, eu quero representar aqui minha janela. Eu vou botar aqui ó, uma distância de 0,6 cada lado. Então, aquele desenho lá que eu mostrei a vocês, naquele corte aqui, ó, 15 é a espessura da parede. E aquele desenho que eu mostrei a vocês, era como se a gente estivesse vendo aquilo ali, bem grande, entendeu? Uma escala maior para eu poder representar, porque aqui tem justamente a mesma distância que tem lá, só que a gente está trabalhando com a representação do detalhe. Então, aqui eu estou representando só a forma arquitetônica do que é o detalhe. E naquele outro detalhe, naquele outro projeto, eu estou representando o detalhe executivo da janela, certo? Não deixa de ser a representação da janela, que é uma janela, aqui também é uma porta, mas aqui é um detalhe de desenho, né? Eu estou representando como essa janela, como aqui o desenho de uma janela, mas o detalhe executivo é aquele outro desenho lá que eu mostrei para vocês. Então, aqui eu estou com a minha janela executada e estou com a minha porta executada. Se eu vier aqui, ó, no layer e fechar aqui, ó, ele tirou a janela. Eu não congelei aqui, eu escondi minha janela. Quando eu aperto aqui de novo, ela volta. Vamos colocar os outros elementos. Eu vou colocar aqui imóveis, para eu poder desenhar esse retângulo representando o meu roupeiro. E eu vou inserir o bloco da minha cama. Bloco da minha cama. E agora eu vou desenhar a minha mesinha de cabeceira. Continuo no layer móveis, certo? Tem minha mesinha de cabeceira. Então, eu tô aqui com um desenho de um quarto, certo? Vamos sair, né?
né? Porque está quase terminando aqui para a gente voltar com as outras informações do que eu quero mostrar para vocês dessa parte dos layers. A gente sai e volta no mesmo link, tá bom?